E solenidade de festa da conversão de São Paulo e, portanto, hoje como de tradição, se celebra a jornada da oração para a unidade dos cristãos, portanto, e essa é a 59ª semana de oração para a unidade dos cristãos. Essa tradição que iniciou em 1968, portanto, época do Papa Paulo VI, com o primeiro temas, que eram tanto os temas da semana da oração para a unidade dos cristãos, começaram em 1968 com o tema para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 14. E depois, no ano seguinte, chamados à liberdade, Gálatas 5, 13, portanto, ano 1969. Em 1970, somos colaboradores de Deus, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E em 71, a comunhão do Espírito Santo. Em 72, dou-vos um mandamento novo. Em 73, Senhor, ensina-nos a rezar. Em 1974, e todos confessem que Cristo é o Senhor, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 13. Em 1975, o tema da Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos foi recapitular em Cristo todas as coisas, Efésios 1, 3 e 10. E 6 foi chamados a se tornar aquilo que somos. Primeira carta a São João, capítulo 3, 2, versículo 2. Em 77, a esperança não engana, de carta aos Romanos, capítulo 5, 1. E este ano, portanto, chegamos assim, no ano passado era Acreditas tu nisso? E este ano o tema da Semana de Oração para a unidade dos cristãos é um só é o corpo, um só é o espírito, uma só é a esperança a qual Deus vos chamou. E é disso que estamos aqui na Basílica de São Paulo, fora dos muros, para participarmos a esta celebração da 59ª Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos. E estamos a ouvir o coro da Capela Sistina e também da Basílica de São Paulo, que com o canto inicia assim o rito de introdução, que é a entrada, portanto, a procissão. Estamos a ver o Papa que entra na Basílica, saindo da sacristia da Basílica de São Pedro, de São Paulo, fora dos muros. E como podeis ver, com o canto do coro da Capela Sistina de São Pedro, juntamente com o coro da Basílica de São Paulo, fora dos muros onde estamos hoje, estão a ver o Papa a entrar, portanto, a dar início à procissão de entrada na Basílica, para dar início a esta celebração da 59ª
nona semana de oração para a unidade dos cristãos, que é uma oração, portanto, de quase de rito ecumênico, em que serão também outros representantes de outras confissões cristãs que estão aqui presentes, para, como quis desde 1968 o Papa Paulo VI instituiu, termos essa ocasião de celebrarmos juntos uma oração para a unidade dos cristãos. Inicia agora o rito da introdução pelo Santo Padre, uma vez chegado ao altar. Ó Deus, vem a salvar-me. Senhor, vem em meu socorro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, para os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Agora o hino de Excelso, o Pai, ao Glória, Paulo e Glória. A Igreja proclama unanimemente os gloriosos triunfos de Paulo, do próprio inimigo. O Senhor, de forma admirável, o transformou e o fez seu apóstolo.
incendiado pelas suas chamas, percorreu o mundo em nome de Cristo, para anunciar o Cristo. Se fez queimar, pregando o amor de Cristo. Oh, sorte grande de Paulo, que subiu até ao terceiro céu, ouviu as palavras do mistério, que ninguém ousa repetir. Enquanto espalha as sementes da palavra e as plantações crescem vigorosas, assim a ceifa das boas obras alargam com a grandeza do céu. Como lâmpada esplendente, assim os seus raios invadem a terra, põem em fuga as trevas do erro, para que só a verdade possa reinar. Toda a glória suba a Cristo com o Pai e o Espírito Santo, que ofereceu às pessoas uma cópia de eleição tanto esplêndida. Toda a glória suba a Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, que ofereceu às pessoas uma cópia de eleição tanto esplêndida. Amém.
quando dicevo sono troppo infelice. Glorifico-me da minha fraqueza, para que em mim habita a potência de Cristo. Acreditei quando mesmo dizia, sou demasiado infeliz. Eu disse, com toda a mágoa, cada homem é um engano. Que coisa darei ao Senhor por quanto Ele me deu. Cumprirei os meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus fiéis. Sim, eu sou o teu servo, Senhor. Eu sou teu servo, filho da tua serva, que quebrastes as minhas correntes. A ti eu oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. Nos outros da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glorifico-me da minha fraqueza, para que a potência de Cristo possa habitar em mim. Agora é a vez de um representante das outras igrejas e comunidades eclesiais que vai ler uma oração, enquanto todos se põem de pé. Ó Signore, che non abbandoni i tuoi Ó figli Senhor, nell'ora della prova e li riconduci que al tuo não amore abandonas mediante os teus la filhos, misericordia e il aqueles que te perdono. invocam e confiam na tua fidelidade. Acolhe o sacrifício de louvor que te elevamos e liberta-nos das infelicidades do pecado. Converta os nossos corações à obediência ao Evangelho e alimenta a fraterna por Cristo nosso Senhor. Agora é a vez da segunda antífona, que vai ser sempre cantada, desta vez da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei Apolo, eu plantei. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Quando il
quando o Senhor reconduz os prisioneiros de Sião, nos lembrava de sonhar. Então a nossa boca se abriu ao sorriso, da nossa língua se libertou em cantos de alegria. Então se dizia entre os povos: o Senhor fez grandes coisas para eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, nos encheu de alegria. Reconduz, Senhor, os nossos prisioneiros, como as torrentes do rio Negueb. Quem semeia nas lágrimas, colherá com júbilo. No andar se vai e se chora, levando consigo a semente a ser semeada. Mas no regressar, vem com júbilo, levando os seus com eles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. O Signore, che spese le cantane dei tuoi figli, che ti invocano e confidano nella tua fedelità. Accogli il sacrificio dei lodi che ti innalziamo. La tua misericordia scenda su noi, ci liberi dall'infelicità del peccato. Converta i nostri cuori all'obbedienza al Vangelo e alimenti la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amém. Ó Senhor, que não abandonas os teus filhos na hora da prova e os reconduzes ao teu amor mediante a misericórdia e o perdão, escute o hino de agradecimento que hoje a Igreja eleva para grandes coisas que você fez por nós e reaviva a nossa fé e não permitir que nos afastemos de Ti, por Cristo nosso Senhor. Antífona. Para mim, viver é Cristo e morrer é um ganho. A minha glória é a cruz de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no céu em Cristo. Nele
nos escolheu primeiro, antes da criação do mundo, para nos encontrarmos ao seu juízo santos e imaculados no amor. Ele predestinou-nos a ser filhos adotivos. Por obra de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A laude e glória da sua graça que nos deu no seu Filho dileto. Nele temos a redenção mediante o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus reversou sobre si de forma abundante sobre nós, com toda a sabedoria e inteligência, porque Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. O desígnio de recapitular em Cristo todas as coisas, aquelas do céu como aquelas da terra. Na sua bondade, Ele tinha preestabelecido para realizar na plenitude dos tempos, tudo isso na plenitude dos tempos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Para mim, viver é Cristo. Morrer é um ganho. A minha glória é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Agora é a vez das leituras. A primeira é a leitura da primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, 9 e 10. É que eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não foi estéril. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Brothers and sisters, Agora, a segunda, depois dessa breve silêncio, é a segunda leitura, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 13.
Eu, patience, o prisioneiro bearing no with one Senhor, another in love, exorto-vos, eager to pois, maintain the unity of the Spirit in the a que bond of procedais peace. do modo digno do chamamento que There is recebestes, one body and one com Spirit, toda a humanidade e just as you are mansidão, called com to the one paciência, hope that suportando-vos John uns aos spoke of, outros no amor, one Lord, esforçando-vos por manter a one faith, unidade do Espírito, one baptism, mediante o vínculo da one paz. God Há um and só Father corpo, of um só all, Espírito, who is assim como a over all vossa and vocação through vos all chamou a and uma só in all. esperança, um só Senhor, But grace uma só was fé, given to each um só one of us batismo, according to um the só measure Deus Pai of de todos, Christ's gift. que reina sobre todos Therefore it e says, age por todos e when he permanece em ascended on todos. high, he Mas a took cada um de counsel nós of foi captives, dada a graça, and he gave segundo a gifts medida do to men. dom de Cristo. In Por saying, isso se diz, he ascended. ao subir as What alturas, does it mean? levou But then cativos he em had also cativeiro, descended into deu the lower dádivas regions aos of the homens. earth. He who Ora, descended is este the one subiu, que who quer also dizer, ascended senão, far above all the que também heavens, desceu that às he might regiões fill inferiores da terra. all things. Aquele que And he desceu gave the é apostles, precisamente o mesmo que prophets, subiu evangelists, muito acima de todos the os seus, shepherds and the a fim de encher o teachers, universo. to equip E the foi ele saints for the work que of alguns ministry, constituiu como for apóstolos, building up profetas, the body of evangelistas, Christ, pastores e mestres, until em we all ordem a attain to preparar the os unity santos para of uma faith atividade de and of serviço, the knowledge para a of the Son of construção do God, corpo de Cristo, to até mature que manhood, cheguemos todos à to unidade the da fé measure of the e do stature conhecimento do of the Filho de Deus, fullness of ao Christ. homem adulto, à medida que completa da plenitude de Cristo. Após a leitura, segunda leitura, segue também um minuto de silêncio para meditarmos sobre estas palavras antes de ouvirmos então agora a homilia do Santo Padre, que depois segue ainda também as reflexões, silêncio de reflexão. Che abbiamo appena ascoltato, l'Apostolo Paolo si definisce il più piccolo tra gli apostoli. Egli si considera indegno di questo titolo, perché nel passato è stato un persecutore. Queridos irmãos e irmãs, numa das passagens bíblicas que acabamos de ouvir, o apóstolo Paulo define-se como o menor dos apóstolos. Ele considera-se indigno deste título porque, no passado, foi perseguidor da Igreja de Deus. No entanto, ele não se sente prisioneiro desse passado, mas sim o prisioneiro no Senhor. Na verdade, pela graça de Deus, conheceu o Senhor Jesus ressuscitado, que se revelou a Pedro, depois aos apóstolos e a centenas de outros seguidores do caminho, e por fim também a ele, um perseguidor. O seu encontro com o ressuscitado determina a conversão que hoje comemoramos. O alcance dessa conversão reflete-se na mudança do seu nome de Saulo para Paulo. Por graça de Deus, aquele que outrora perseguia Jesus foi completamente transformado e tornou-se a sua testemunha. Aquele que combatia ferozmente contra o nome de Cristo, agora prega o seu amor com zelo ardente, como expressa vivamente o hino que cantamos no início desta celebração. Ao estarmos reunidos juntos dos restos mortais do apóstolo das gentes, deste modo se nos recorda que a sua missão é também a missão dos cristãos de hoje: anunciar Cristo e convidar todos a depositarem a sua confiança nele. Com efeito, cada verdadeiro encontro com o Senhor é um momento transformador que dá uma nova visão e uma nova orientação no cumprimento de tarefa de edificar
o corpo de Cristo. O O Concílio Vaticano II, no início da Constituição sobre a Igreja, declarou o ardente desejo de anunciar o Evangelho a cada criatura e assim iluminar com a luz de Cristo que resplandece no rosto da Igreja todos os homens. É tarefa comum dos cristãos dizer ao mundo com humildade e alegria: olhai para Cristo, aproximai-vos dele, acolhei a sua palavra que ilumina e consola. Caríssimos, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos convida-nos anualmente a renovar o nosso comum compromisso nesta grande missão, conscientes que as divisões entre nós, não impedindo certamente a luz de Cristo de brilhar, todavia tornam mais opaco o rosto que a deve refletir no mundo. No ano passado, celebramos os 1700 anos do Concílio de Niceia. Sua Santidade Bartolomeu, Patriarca Ecumênico, convidou-nos a celebrar este aniversário em Iznik e dou graças a Deus pela presença de tantas tradições cristãs nessa comemoração, ocorrida há 2 meses. Recitar juntos o credo niceno no próprio local onde for redigido constitui um testemunho precioso e inesquecível da nossa unidade em Cristo. Esse momento de fraternidade permitiu-nos também louvar o Senhor pela obra que Ele realizou nos padres de Niceia, ajudando-os a expressar com clareza a verdade de um Deus que se fez próximo de nós, encontrando-nos em Jesus Cristo. Possa também hoje o Espírito Santo achar em nós uma inteligência dócil para, a uma só voz, comunicarmos a fé aos homens e mulheres do nosso tempo. No trecho da carta aos Efésios, escolhido como tema para a semana de oração deste ano, ouvimos repetir continuamente o qualificativo um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Queridos irmãos e irmãs, como poderão estas palavras inspiradas não nos tocar profundamente? Como poderá o nosso coração não arder perante o seu impacto? Sim, compartilhamos a fé no único Deus, Pai de todos os homens. Confessamos juntos o único Senhor e verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, e o único Espírito Santo que nos inspira e nos impele à plena unidade e ao testemunho comum do Evangelho. Nós somos um. Já o somos. Reconheçamos-lo, experimentemo-lo, manifestemo-lo. Mio amato predecessore, Papa Francesco, ha osservato che il cammino sinodale della Chiesa O Cattolica meu amado predecessor, Papa Francisco, observou que o caminho sinodal da Igreja Católica é e deve ser ecumênico, assim como o caminho ecumênico é sinodal. Isto mesmo se refletiu nas duas Assembleias do Sínodo dos Bispos de 2023 e 2024, caracterizadas por um profundo zelo ecumênico e enriquecidas pela participação de numerosos delegados fraternos. Considero que este seja um caminho para crescermos juntos no conhecimento mútuo das respectivas estruturas e tradições sinodais.
enquanto aguardamos os 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus em 2033, comprometamos-nos a desenvolver ainda mais as práticas sinodais ecumênicas e a partilhar reciprocamente o que somos, o que fazemos e o que ensinamos. Rivolgo il mio cordiale saluto al cardinale Kurt Koch. Caríssimos, ao terminar esta semana de oração pela unidade dos cristãos, dirijo a minha cordial saudação ao cardeal Kurt Koch, aos membros consultores e à equipa do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, com os membros dos diálogos teológicos e de outras iniciativas promovidas pelo Dicastério. Agradeço a presença nesta liturgia de tantos líderes e representantes das várias igrejas e comunhões cristãs mundiais, em particular o metropolita Policarpos, pelo Patriarcado Ecumênico, do arcebispo Kajak Barsamian, pela Igreja Apostólica Armênia e do bispo Anthony Ball, pela Comunhão Anglicana. Saúde também os estudantes com bolsas da Comissão para a Colaboração Cultural com as Igrejas Ortodoxas e Ortodoxas Orientais do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, os estudantes do Instituto Ecumênico de Bossei, do Conselho Mundial das Igrejas, e os grupos ecumênicos e os peregrinos que participam nesta celebração. O material para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano foi preparado pelas igrejas da Armênia. Com profunda gratidão, pensamos no corajoso testemunho cristão do povo armênio ao longo da história. Uma história em que o martírio foi uma marca constante. No final desta semana de oração, recordamos o santo católico São Nerses Snorkali, o gracioso, que trabalhou pela unidade da Igreja no século XII. À frente do seu tempo, ele compreendeu que a procura da unidade é uma tarefa que cabe a todos os fiéis e requer a cura da memória. São Nerses pode também ensinar-nos qual é a atitude a adotar no nosso caminho ecumênico, como recordou o meu venerado predecessor, São João Paulo II. Os cristãos devem ter uma profunda convicção interior de que a unidade é essencial, não por uma vantagem estratégica ou um ganho político, mas pelo interesse da pregação do Evangelho. A tradição entrega-nos o testemunho da Armênia como a primeira nação cristã com o batismo do rei Tiriadat em 301 por São Gregório, o Iluminador. Demos graça pela forma como, por meio de intrépidos anunciadores da palavra que salva, os povos da Europa Oriental e Ocidental acolheram a fé em Jesus Cristo. E rezemos para que as sementes do Evangelho continuem a produzir neste continente frutos da unidade, justiça e santidade, também em benefício da paz entre os povos e as nações do mundo inteiro. Depois desta profunda homilia do Papa sobre a unidade dos cristãos, segue agora um espaço de silêncio para a reflexão pessoal, que deixo também a todos vós que estáis sintonizados conosco.
De fato, cada um de nós é chamado, onde quer que estejamos sintonizados, a dedicar um minuto de reflexão profunda sobre tudo o que o Santo Padre acabou de dizer sobre a nossa tarefa nessa busca da unidade dos cristãos, que, como ele disse, cabe a cada batizado ser testemunha da unidade dos cristãos. Agora, o salmo responsorial. Com todo o coração canto os teus louvores. Glorifico o teu nome entre os povos. Canto os teus louvores, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com todo o coração canto os teus louvores, Senhor. A seguir, o cântico evangélico, antífona ao Magnificat. Paulo, apóstolo do Evangelho e mestre dos povos, reza por nós que Deus te escolheu. Entretanto, vemos que agora levam os incenso ao Papa, que prepara o incenso que será depois utilizado para antífona ao Magnificat, o canto do Evangelho. Santo Paulo, apóstolo do Evangelho e mestre dos povos, reza por nós, Deus te escolheu. A exultância, o júbilo da alma do Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. Magnificat. O Espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão beata. Grande coisas fez em mim o Onipotente, e santo é o seu nome. De geração em geração, a sua misericórdia se estende sobre todos aqueles que o temem. Ele explicou a potência do seu braço e desperdiçou os superbos nos pensamentos do seu coração.
como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Paulo, apóstolo do Evangelho e mestre dos povos, reza por nós, Deus que te escolheu. Edificati sul fondamento degli Apostoli, per formare il Tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Edificados pelo fundamento dos apóstolos, para formar o templo vivo de Deus, rezemos com fé. Recorda, Senhor, da tua igreja. Oração em língua chinesa. Pai, tu que quiseste que os apóstolos fossem os primeiros testemunhos do Filho de teu ressuscitado, concede-nos de ser testemunhas da sua ressurreição. Na língua grega, tu que mandaste o teu Filho a levar a bela notícia aos pobres, faz que o Evangelho seja anunciado a todos os homens. Tu que no batismo nos deste o Espírito Santo, olha as igrejas e as comunidades cristãs feridas da divisão e inspira o coração, a coragem de caminhar juntos na verdade e no amor. Em língua inglesa. Sergue a língua serba. Tu que mandaste o teu Filho para semear nos sulcos da humanidade a semente da tua palavra, concede a messe abundante aos opereiros do Evangelho. A farsa, língua farsi. Tu que sacrificaste o teu Filho para reconciliar o mundo contigo, faz que todos cooperemos generosamente na tua obra de reconciliação e de paz. Língua armena. Tu constituíste o Cristo, Rei do Universo, elevando juntamente a ti na glória. Acolhe no teu reino os nossos irmãos defuntos. Se cantas o canto do Pai Nosso. Segue agora a oração conclusiva
da parte do Santo che Padre. hai illuminato tutte le genti. Deus, que iluminasse La parola todas as dell'Apostolo pessoas Paolo, com a palavra do concedi anche apóstolo a noi, Paulo, che oggi concede-nos ricordiamo la também sua a nós, conversione, que hoje recordamos a sua camminare sempre conversão, verso di te, de caminhar e di sempre essere em direção a testimoni Ti della tua e de verità. ser testemunhas da Per Tua nostro verdade. Signore Por nosso Gesù Senhor Cristo, Jesus tuo Cristo, Teu Filho, que é Deus, e vive e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora é o Cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que dirige algumas palavras de saudação ao Santo Padre. Santo Padre, Santo Padre, prima del momento della benedizione, antes do momento da bênção, desidero rivolgerle un caloroso saluto desejo anche dirigir-lhe a nome caloroso dei tanti saúde. cristiani che vivono a Abraço Roma, também em nome de tantos os cristãos que vivem em Roma, pertencentes a várias igrejas eclesiais, e de tantos hóspedes que se congregaram aqui na Basílica São Paulo, fora dos muros, para rezar juntamente consigo para a unidade dos cristãos. Também, em nome de todos, agradeço-lhe sinceramente por ter aceito de presidir esta celebração. É uma coincidência significativa é o fato que na Basílica dedicada a São Paulo recordamos o importante trecho do apóstolo Paulo que foi escolhido como tema para a unidade dos cristãos. O texto é entre as mais relevantes testemunhas do texto que está. É um apaixonado apelo espiritual endereçado a todos os batizados para preservar a unidade na Igreja e a unidade da Igreja. Quanto Paulo leva seriamente esse desafio espiritual, nós podemos dizer de tudo isso do facto que ele escreveu esta carta na prisão, onde estava por causa do Senhor. Numa situação assim tão angustiosa, não se preocupa com a banalidade, mas exprime aquilo que realmente nos arde na alma. Com uma clareza imponente, Paulo sublinha que a unidade é assim fundamental pela natureza mesmo da Igreja, e a fé cristã sem unidade e sem a busca da unidade, ali onde a unidade estava ameaçada ou então perdida, a Igreja renunciaria a si mesma. A unidade, de facto, é uma categoria fundamental da fé cristã e da vida eclesial, de viver de diversas maneiras. E esta unidade é profundamente radicada na fé comum e num único batismo. Podemos, portanto, encontrar a unidade só naquela fé apostólica que no batismo nos vem dado a cada membro do corpo de Cristo. Santo Padre, seguindo as sendas de São Paulo, inspirando-nos a Santo Agostinho, o Santo Padre exprime muito bem esse desejo pelo seu ministério petrino e et unum sunt, que sejam um só. Também no diálogos ecumênicos foi demonstrado pelo seu pensamento e da sua prática.
E por tudo isso, por todos esses esforços, lhe somos profundamente gratos. Aqui procuramos de estar em comunhão, na fé, em comunhão com Jesus Cristo, de ser uma única coisa entre nós. Os tantos irmãos e irmãs de diferentes igrejas diferentes que vieram a Roma para lhe fazer visita e reunidos aqui esta tarde para rezar juntamente consigo, exprimem essa vontade de caminhar junto com o Santo Padre no caminho em direção a Jesus. Nós o agradecemos pelo seu coração aberto ao ecumenismo e prometemos de acompanhá-lo com as nossas orações no seu exercício petrino e em nome da unidade apostólica, a unidade da Igreja, dos cristãos, pedimos agora a sua bênção apostólica. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Agora é o diácono que diz: ide in pace, ide em paz. Demos graças a Deus. E assim termina esta celebração da 50ª jornada de oração para a unidade dos cristãos, presidida pelo Santo Padre, aqui na Basílica de São Paulo, fora dos muros, por ocasião da solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo. E, como dizia, os temas da Semana da Unidade de Oração para a Unidade dos Cristãos foram introduzidos pela primeira vez com o Papa Paulo VI em 1968, com o título. O primeiro tema é para o louvor da sua glória. E no ano passado, acreditas tu nisso? Este ano o tema é um só é o corpo, um só é o espírito, como uma só esperança na qual Deus nos chamou. E também para nós termina assim com a saída do Santo Padre da Basílica, que agora regressa para a sacristia da Basílica de São Paulo. Também nós nos despedimos a todos, recordando mais uma vez o que o Santo Padre disse, que participar desta celebração significa renovarmos o nosso compromisso de sermos
exemplo de unidade dos cristãos através da nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar e em tudo aquilo que fazemos na família, na sociedade, onde quer que sejamos. Que nós possamos ser, digamos assim, embaixadores dessa unidade dos cristãos, que é e permanece um desafio para cada cristão batizado, cada batizado. A todos, as nossas saudações e votos de continuação de um feliz e sereno domingo. Laudetur Jesus Christus. Ali.